Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo à nossa live e vamos à meditação da Palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão tem um tema bastante interessante que é consciência e fé. Então eu espero que seja um momento de edificação tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Abra a Palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, se você está com a sua Bíblia aí, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Olha que palavra interessante. Sem dúvida nenhuma, todos nós que professamos o cristianismo, professamos a fé cristã, todos nós que servimos a Cristo, e se você já teve a oportunidade de adentrar uma igreja, uma congregação, provavelmente em algum momento você já ouviu essa mensagem. Essa mensagem, ela traz o episódio de uma mulher que foi pega num ato ilícito, que naquelas circunstâncias, né, daquele contexto antigo, essa mulher, segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada, porque ela, né, infringiu a lei, ela foi pega em adultério. E esse foi o meio na qual aqueles escribas e fariseus, os religiosos da época, eles encontraram para tentar pegar Jesus numa espécie de pegadinha, para terem argumentos para acusá-lo. Ou seja, se ele condena essa mulher, ele iria estar indo contra a própria lei de Roma, né? Porque só Roma poderia exercer um julgamento sobre as pessoas que moravam ali. Então, sendo se Jesus a condenasse, ele estaria indo contra o governo de Roma, assumindo aquele papel de juiz. Se Jesus fizesse ao contrário, né, se Jesus não a condenasse, e ele estaria indo contra a própria lei estabelecida por Moisés. E na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, né, Jesus diz que ele veio para cumprir a lei. E também uma questão moral é que se ele a condenasse,
tudo aquilo que ele pregava, né, toda aquela nova filosofia de vida, de perdão e amor, iria ter um desnexo entre a atitude de Jesus e aquilo que ele pregava. Então vamos dizer que Jesus ele acaba, né, aqueles escribas e fariseus, eles tentam a princípio colocar Jesus numa sinuca de bico, eles a princípio tentam colocar Jesus contra a parede. E o que me chama a atenção nesse texto é que aqueles homens, né, numa atitude o tanto quanto hipócrita, eles pegam e trazem à presença de Jesus uma mulher pega em adultério. Se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para analisar, essa mulher ela estava em adultério, certo? Mas ela não estava adulterando sozinha, né? O companheiro daquela mulher, de alguma forma, ele foi aliviado daquela sentença ou de ser apresentado para um julgamento. Então, parece que de uma certa forma já havia, né, indícios de má fé na atitude dos escribas e fariseus. Então, quando Jesus ele coloca uma questão chave para poder trabalhar a mente daquelas pessoas que estão ali, Jesus me leva a entender o princípio que muitas vezes a nossa consciência ela entra em conflito com a nossa fé. Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa pergunta ela leva os escribas, os fariseus, os jovens, os adultos e os velhos que estavam com as pedras em mãos a refletirem. Então, isso me faz entender um pouquinho como essa questão da consciência, muitas vezes, ela entra em conflito com aquilo que a gente chama de propósito de vida ou idealização de vida. Primeira coisa que eu gostaria de tentar entender com vocês é o que é a consciência. A consciência é o sentido a consciência é o sentido que permite a cada ser humano vivenciar e compreender o seu mundo. Ou seja, é através da consciência que você tem contato com o seu mundo, né, interior, com o seu mundo exterior. É através da consciência que tudo que você vê, sente, percebe, faz sentido. É através da consciência que você entende o mundo ao seu redor. Por isso que cada ser humano ele é um ser singular, é um ser único. A gente pode, né, nós enquanto seres humanos, a gente pode compartilhar de coisas completamente semelhantes e parecidas, como, por exemplo, filmes, né? Tem muita gente que gosta do mesmo filme que eu gosto. Por exemplo, eu amo, né, andar de skate. Quando eu morava no Rio, eu gostava de surfar. Então tem muita gente que compartilha dos mesmos gostos, né, que eu tenho. Mas ainda assim, cada um de nós somos seres individuais, nós somos seres singulares. Então cada pessoa ela vai experienciar o mundo, por mais que muitas vezes de forma semelhante, mas cada um tem a sua forma de entender. Por quê? Porque a consciência ela também é única, né? Ela é singular para cada pessoa, ainda que muitas vezes a gente compartilhe de coisas parecidas. E como é que a consciência ela é formada? Tem um grande autor dentro da história da psicologia, né? Da psicologia comportamental, e a gente chama também de
behaviorista, que é o Watson. O Watson, ele na história da psicologia, ele tem uma frase que diz assim: me dê um bebê e eu transformo esse bebê no que eu quiser. Me dê um bebê e eu transformo esse bebê no que eu quiser. Olha só, por que ele diz isso, né? Porque se a gente der um bebê para ele, ele pode transformar no que ele quiser. Justamente por isso, porque quando o bebê ele nasce como uma espécie de consciência zerada, vamos dizer assim, né? Ele é uma tábua rasa. Então, a consciência dessa criança ela vai ser formada a partir do momento que essa criança ela começa a sua vivência, em um primeiro momento com a sua família, com os seus cuidadores, em um segundo momento com o meio externo, né? Com seus amigos, com a escola e com os vínculos que essa criança ela vai estabelecendo ao longo da vida. E tudo isso vai formar a consciência dessa criança. É por isso que a gente fala que a primeira infância, que é do 0 anos de idade, né, até os 7, essa primeira infância ela é fundamental na formação do caráter, né, da formação da personalidade, melhor dizendo, dessa criança. É claro que a personalidade ela é moldada ao longo da vida inteira, mas sem dúvida nenhuma, aquilo que a pessoa, que a criança, ela vivencia na sua infância, né, acaba ficando marcada como uma espécie de impressão digital no seu cérebro emocional. E isso vai servir como uma lente de contato na qual essa criança ela vai enxergar o mundo ao seu redor e vai se enxergar. Todos nós sabemos que nem todo mundo, infelizmente, se desenvolve psicologicamente numa família saudável, né? Muitas crianças elas têm a infelicidade de serem abandonadas, de serem violentadas, de serem abusadas, de serem agredidas, de sofrerem violência de todos os tipos possíveis. E tudo isso acaba construindo uma percepção, uma consciência dentro da sua mente que acaba, de uma certa forma, fazendo essa pessoa, na sua vida adulta, sendo um indivíduo cheio de complexos, de problemas, aonde muitas vezes esse indivíduo, por não conseguir lidar, né, com toda essa crise que a consciência ela traz, no ápice da sua crise existencial, a pessoa ela acaba cometendo suicídio. E sem dúvida nenhuma você já conheceu ou já ouviu falar de alguém que cometeu um suicídio. Então a consciência, à luz da Bíblia Sagrada, é um problema, porque a consciência nos traz tudo aquilo de ruim ou de bom, mas nesse ponto específico onde eu estou trazendo essa linha de raciocínio, a consciência traz aqueles monstros mais terríveis que existem dentro de nós. Então, se a gente for analisar, a consciência ela acaba em um determinado momento trazendo uma crise existencial para o ser humano. E quantas pessoas hoje em dia elas estão dentro de uma crise existencial, né? As pessoas hoje em dia muitas vezes não sabem o que fazer da vida. As pessoas não sabem se entram num relacionamento ou se saem de um relacionamento que já estão, se trocam de emprego ou se ficam em um emprego.
As pessoas entram, né, numa crise existencial por não saber o que fazer da vida e por ter medo de fazer escolhas. As escolhas, elas nos trazem angústia justamente porque nos deixa num vazio da gente não saber o que muitas vezes aquela nossa escolha vai nos trazer como resultado. Então, a primeira coisa, né, que eu queria trazer sobre a consciência à luz da palavra de Deus é o seguinte, que o papel da consciência é te deixar prisioneiro da sua história. Então, o que a consciência ela faz? A consciência ela te faz prisioneiro da sua história. Gil, me explica isso. É através da consciência que a gente remete aos nossos traumas do passado. Tem muitas pessoas, por exemplo, que sofreram um abuso sexual na sua infância e acabam carregando esse abuso por uma vida inteira, né? Por uma vida adulta, na velhice. E isso se torna uma tortura. A pessoa não consegue se libertar, não consegue colocar um ponto final naquele acontecimento e seguir com a vida, e muitas vezes acha que a vida acabou porque, né, aconteceu aquele fato, né, ruim. Então, muitas vezes, a consciência ela te leva sempre ao passado, sempre ao momento de trauma, e isso se torna uma prisão na vida de muitas pessoas. Por exemplo, tem muita gente que tem uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa justamente por causa de um abuso. Existem muitas pessoas que já entram numa relação completamente armada porque lá atrás sofreram algum trauma e para ela não se perceber mais nesse contexto e não sofrer, a pessoa já entra com uma série, né, de gatilhos dentro de um relacionamento aonde mais atrapalha do que ajuda. Por isso que parece que muitas vezes, né, as pessoas dizem aquele famoso ditado: será que eu tenho o dedo podre? Né? Porque parece que todas as minhas escolhas elas dão erradas. Então são traumas que a gente sempre está revivendo que nos mantém prisioneiros. Então parece que o nosso comportamento ele tende a ser um comportamento repetitivo. Então a consciência ela te leva a lugares onde muitas vezes você vai ficar preso. E infelizmente eu tenho algo para te dizer. Muitas pessoas elas têm dificuldade em viver uma vida com Deus por causa da crise de consciência. Eu vou ainda mais além. Muitas pessoas elas não vão ser salvas, elas infelizmente vão para o inferno justamente pela crise de consciência. Existem muitas pessoas que elas não conseguem se libertar, elas não conseguem olhar para si e se perdoar. Elas sempre estão se julgando, elas sempre estão se culpando pelo trauma que aconteceu. E muitas vezes a culpa, nem era delas. Por exemplo, como num caso de abuso, né? A pessoa ela acaba se culpando por aquilo, ela acaba se julgando por aquele fato que aconteceu de ruim, e aí o que acontece? Ela não consegue se perdoar. Então, quando ela não consegue se perdoar, ela não consegue seguir com a vida para frente. Isso é uma prisão emocional, é uma crise de consciência, é uma prisão mental, onde muitas vezes essa pessoa carrega isso na adolescência,
na sua juventude, na sua vida adulta e na velhice. Então a pessoa morre muitas vezes e não consegue se libertar de tanta culpa e tanta dor e tanto ódio que sente muitas vezes de si mesmo, ainda que ela não tenha culpa de nada. Então a consciência, ela nos leva a traumas e muitas vezes que faz com que a gente venha viver completamente aprisionados em situações aonde a gente já deveria ter colocado um ponto final. Uma outra característica sobre a consciência é que a consciência é a causa das doenças emocionais. Por que a consciência é a causa das doenças emocionais? Porque toda vez que você revive um trauma, toda vez que você revive alguma coisa que te trouxe uma lembrança ruim, isso te traz angústia, isso mexe com o seu emocional, isso te causa dor, isso te causa sofrimento. Geralmente, uma pessoa, quando ela entra numa depressão profunda, é porque a consciência dessa pessoa levou ela lá no seu passado, aonde a consciência fez ela entender que ela foi uma pessoa abandonada, que ela foi uma pessoa rejeitada e que ninguém ama ela. E por articular, por muitas vezes, essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, essa consciência, ela está passando, né, toda a informação para esse corpo, entendeu? E esse corpo ele está elaborando uma gama de emoções negativas dentro de si, aonde tudo aquilo que você mentaliza, tudo aquilo que você guarda dentro de você como emoções negativas, não desaparece. O seu corpo, em uma forma de reagir, né, uma forma de reagir a essas emoções negativas, ele vai fazer com que o seu corpo adoeça, que é a forma como o seu corpo vai tentar reagir a essas emoções negativas. E por isso, muitas vezes, as pessoas, elas, né, por lembrarem de um momento de dor, de uma situação ruim, de um momento traumático, essa pessoa entra numa crise de ansiedade, por mais que isso já tenha se passado muitos e muitos anos. Ou seja, quando a pessoa revive, a emoção muitas vezes se torna igual, né, se torna parecida como do momento aonde aquela situação aconteceu. E a pessoa revive momentos de traumas, momentos de tristeza, momentos de dores por várias vezes. Isso leva o corpo ao adoecimento. E talvez você que me ouve, talvez você é uma pessoa que tem essas crises de consciência, né? E talvez Deus, né, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje nessa mensagem reflexiva para fazer você entender um pouquinho como é que funciona isso. Talvez você é uma pessoa que errou bastante na vida ou já erraram muito com você e aí você sempre se culpa por que as coisas estão dando erradas na sua vida. Por que né, a vida de fulano muitas vezes parece que é melhor que a minha e a minha parece que está tudo dando errado ou sempre deu errado. E aí você é aquela pessoa que sempre está se julgando, que sempre está se culpando e parece que a sua vida se torna um ciclo, sabe, de emoções ruins, de alimentar situações ruins, pensamentos ruins e você entra sempre numa crise de ansiedade, numa crise de angústia, numa tristeza. Isso traz desgaste psicológico e aí você não consegue dormir, você não consegue trabalhar direito, você não consegue ter atenção, você já acorda cansado e você não sabe o que fazer. A consciência, ela é o inverso de tudo aquilo que o Senhor ele traz para a nossa vida como propósito. Né? Se você for observar, a palavra do Senhor, né, quando Nicodemos ele chega para Jesus
e ele fala assim: Jesus, como é que eu faço para nascer de novo? Né? Me fala um pouquinho aí sobre essa história do novo nascimento. E aí Jesus diz assim para Nicodemos, fala assim: olha, Nicodemos, se você quer, né, ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então Nicodemos, né, por ser um doutor da lei, por ser um cara religioso e um cara racional, ele compreende aquilo numa naturalidade. Ele fala assim: mas espera aí, será que eu vou ter que depois de grande voltar para o ventre da minha mãe? Então ele não entende o que é esse novo nascimento. Quando a gente nasce de novo à luz da Bíblia, a gente nasce de Deus, né? Então, assim como uma criança, ela nasce como uma tauba rasa, como foi aquela frase que eu trouxe de um dos autores da história da psicologia, que é o Watson, que ele diz assim: dai-me uma criança e eu transformo ela no que eu quiser. É esse mesmo princípio. Quando nós nascemos de novo, toda essa consciência que nos coloca para baixo, que nos traz lembranças traumáticas, que nos traz tristeza, que nos traz angústia, que muitas vezes faz com que a gente venha ter essa percepção, esse entendimento de que a gente não é ninguém. Quando a gente nasce com Cristo, o Senhor, Ele nos dá uma nova consciência. Ele nos dá uma mentalidade que é do céu. Então, o Senhor, diferente da consciência humana que nos traz e nos leva ao fracasso, o Senhor, Ele te permite escrever uma nova história na sua vida. A consciência, essa consciência terrena, essa consciência que eu tenho, que você tem, ela te leva muitas vezes a se sentir um lixo, a se sentir um fracassado, a se sentir a pior pessoa do mundo, e muitas vezes, por se sentir assim, você até pensa em suicídio, você até pensa em fazer besteira, mas quando você está alinhado com Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, o Senhor, Ele te permite você nascer de novo. E quando você nasce de novo, essa mentalidade que te culpava, que te julgava, que te oprimia, que fazia você ter lembranças e pensamentos de rejeições de lá de trás, lá do seu passado, quando você nasce de novo para Cristo, você começa a entender que, por mais que no seu passado as pessoas possam ter te rejeitado, com Deus, Ele te aceitou e te comprou por um alto preço. Por isso que a vida com Deus, a vida com Cristo, ela é muito melhor. Então a gente está nesse cenário onde os escribas e fariseus trouxeram essa mulher, que era uma adúltera, que ela foi pega num ato ilícito, e eles estão ali para condená-la, né? E é tão interessante que Jesus, ele está escrevendo no chão, e eu sempre me perguntei, mas por que é que Jesus estava escrevendo no chão? O que será? Será que Jesus estava ganhando tempo para poder pensar sobre o que ele iria responder? Por que Jesus estava escrevendo no chão? Jesus, ele veio para cumprir a lei. E a primeira lei que foi dada a Moisés, ela foi dada por Deus no Monte Sinai. E ela foi assinada pelo próprio dedo de Deus. Essa é a lei. A primeira lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai, na montanha. E essa lei, ela dava um sentido, essa lei trazia uma conotação de que o homem estava completamente inacessível a ela, porque ninguém, enquanto ser humano, conseguiu cumprir tudo aquilo que estava estabelecido pela lei. Quando Jesus ele começa a escrever no chão, né, no Novo Testamento, né, no Evangelho contado por João, quando Jesus ele começa a escrever no chão, Jesus ele repete esse ato. É como se Jesus estivesse reescrevendo uma nova lei, que é uma lei mais acessível ao ser humano, né? Já que o ser humano ele não estava conseguindo se enquadrar naquela lei, porque essa lei, né, que trazia consciência os pecados, os erros e as condenações, já agora com Jesus, com
com a ponta do seu dedo. Ao escrever no chão, Jesus ele está trazendo uma nova lei, e essa lei agora o homem está mais acessível, né? Esse homem ele consegue se enquadrar, agora esse homem é aceito. Qual é a lei? É a lei da graça, aonde o Senhor, né, por ele a gente é aceito. Então, se a lei outrora condenaria essa mulher, levando ela à morte através do apedrejamento, com Jesus, essa mulher, ela passa a ser absolvida. Então Jesus, né, fala para aquelas pessoas dizendo assim: se qual de vocês, né, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a consciência de que, por mais que eles eram religiosos e eles não estavam acima dessa lei, né, e eles estavam numa atitude de má fé, eles estavam sendo hipócritas ali, a consciência de cada um estava dizendo para eles: vocês também deveriam estar no lugar dessa mulher, porque assim como ela está sendo julgada, vocês também cometem erros. É por isso que do moço ao mais velho as pessoas foram se retirando. E por isso que com Jesus a nossa vida ela se torna muito melhor. Porque ao invés de você se culpar, você se condenar, você se julgar, o Espírito Santo ele te atrai. Então talvez você que me ouve, você possa estar se sentindo uma pessoa completamente vulnerável, né? Se sentindo com emoções, onde você tem uma baixa autoestima e você acha que você não é ninguém. Mas Jesus Cristo, né, ele te mostra que por mais que a sociedade não enxergue valor em você, com Jesus você tem esse valor. E nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa tendência que a gente precisa, sabe, que o outro nos reconheça. A gente precisa que a outra pessoa, ela fale bem de nós, ela encontre valor em nós. E muitas vezes a gente não acha isso nos relacionamentos, muitas vezes a gente não acha isso com nossos filhos, no casamento, no namoro, no trabalho. Muitas vezes a gente não acha esse valor, sabe, com as pessoas que a gente considera importante. Mas Jesus Cristo, ele tem uma exclusividade com você. E a palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, mas o Senhor, ele jamais se esquece dos seus. Muitas vezes você se sente esquecida pelo mundo, esquecido por todo mundo. Você se vê muitas vezes dentro de um vazio existencial. Mas se você direcionar hoje o seu olhar para Cristo, se você se sente como essa mulher estava se sentindo, julgada, sabe? Parece que para ela era o fim, parece que para ela não tinha mais saída. E talvez você não cometeu um ato de adultério, mas a culpa que está sobre a sua vida talvez seja a mesma, sabe? O sentimento de que, sabe, a minha vida terminou, a minha vida acabou. Tem muitas pessoas que acham que porque sofreram um abuso sexual, a vida terminou, que a melhor maneira de resolver isso é através de um suicídio. Tem muitas pessoas que terminaram uma relação, um casamento, né, porque muitas vezes foram traídas, e acham que a vida delas se resumia a um casamento, e acham que a melhor saída é cometer um suicídio, é beber, se drogar. Muitas pessoas às vezes perdem o emprego e acham que não tem mais saída, e fazem das situações difíceis, das situações ruins, sentenças que determinam muitas vezes até o fim da vida. Mas se você hoje, né, se aproximar de Cristo, se você hoje levar todos esses traumas, todos esses julgamentos, todas essas dores, todo esse sentimento de culpa e colocar aos pés do Senhor, Ele vai
te proporcionar uma nova página em branco para você reescrever a história da sua vida. Voltando na consciência, né? A consciência não te leva para frente. Quando você fica preso aos seus traumas, quando você fica preso, sabe, e se culpando por tudo aquilo que você não fez, isso não te leva para frente. Tem muitas pessoas que levam uma vida, até têm bons empregos, bons salários, mas levam uma vida se julgando, se culpando, porque parece que elas tinham uma determinada função, muitas vezes com o pai e com a mãe, e por elas não conseguirem, sabe, se enquadrar dentro da idealização dos pais, ela acha que a vida dela, sabe, não tem significado nenhum. E aí ela fica presa. Então ela tem um bom trabalho, tem um bom salário, mas é infeliz. E eu conheço muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas que os pais lá atrás determinaram como seria a vida do filho, sabe? E esse filho, ele acaba muitas vezes vivendo em função dessa família e esquecendo aquilo que de fato importa para ele, o que deixa essa pessoa feliz. E quantas pessoas hoje vivem em função de outras pessoas, inclusive da própria família, né? Muitas pessoas só realizam aquilo que realmente querem depois que o pai ou a mãe vão embora, né? Falecem, morrem, e aí sim essa pessoa vai, né, e segue o caminho que realmente ela quer. Então, quando a nossa consciência ela está em crise e ela fica presa, né, a essas sentenças do passado, ela não nos permite caminhar para frente. Algumas pessoas tiveram traumas, né, na sua vida sentimental. E aí, muitas vezes, sofreram uma traição. E aí, sofreu, acabou. E aí a pessoa diz assim, nenhum homem presta, né? Eu vou ficar sozinho pro resto da vida porque larga a mão de me envolver, porque relacionamento não é para mim. Então, a pessoa faz de um trauma, essa pessoa, ela acaba fazendo uma sentença para a vida dela. E ela deixa, né, ela se priva de viver, ela se priva de ter uma vida feliz, ela se priva de se relacionar, porque, sabe, vem aquele medo, vem aquela angústia de que será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou sofrer de novo? Isso é uma crise de consciência, isso é uma crise existencial. É claro que na nossa vida a gente precisa aprender, né, a saber quem é que a gente coloca na nossa vida. E por mais que a gente faça uma série de análises, ao longo do tempo, as pessoas elas vão mudando. E muitos casamentos e relacionamentos eles fracassam porque as pessoas elas não são as mesmas de 10, de 15 anos atrás, e elas tendem a permanecer com as mesmas atitudes, não sendo mais as mesmas pessoas. É por isso que em tempos a relação ela tem que ser renovada, em tempos, né? É preciso fazer uma avaliação, uma manutenção para ver quais são as novas adaptações que você vai fazer na sua relação, para que isso não traga atrito, desgaste e para que não gere, né, nenhum problema entre o casal. Então, muitas pessoas acabam passando por esses traumas amorosos e fazem desses traumas sentenças na vida. E aí não querem mais e acham, né, tem a ideia de que se fulano errou com ela, todo mundo é igual fulano. E não é assim. Existem pessoas ruins? É claro que existe, em todos os lugares, em todos os níveis, mas também existem pessoas boas. Agora, uma pergunta você tem que se fazer:
Que tipo de pessoa eu estou atraindo para a minha vida? Se eu estou atraindo só pessoas problemáticas para a minha vida, isso diz muito sobre você. Isso diz que você precisa procurar se conhecer mais, fazer mais autoanálise, se cuidar, se tratar, para que você consiga, atrair para a sua vida pessoas que são boas e vão fazer o bem para você. Então, não faça desses traumas amorosos sentenças para a sua vida, porque um erro não determina a sua vida, nem quem você é. Você pode ter cometido uma série de erros na sua vida, mas ainda que você tenha cometido essa série de erros na sua vida, isso não determina quem você é. Você é muito maior do que os seus erros. Você é muito maior do que os seus traumas. Você é muito maior do que os seus defeitos. Agora, a forma como você olha para você, como você entende a sua trajetória de vida, que vai definir que vida você vai ter no seu futuro. Se você ficar preso dentro dessa crise de consciência, só trazendo para sua memória e revivendo lembranças de maltratos, de abusos, de situações ruins, tudo isso que você está revivendo vai fazer com que você projete a sua vida e seja uma pessoa difícil, problemática, e as suas relações vão ser afetadas por isso também. Agora, se você conseguir entender a sua história, se você conseguir se perdoar e saber que você não teve culpa, e muitas vezes, se você se relacionou com uma outra pessoa, você não precisa carregar uma culpa por completo, porque cada pessoa também é responsável por sua vida. Você vai conseguir se perdoar, olhar para frente e ter uma visão de que a vida pode ser diferente. A diferença não é o que te fizeram. A diferença fundamental para a sua vida é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. A consciência, ela nos afasta de Deus. Gil, como é que a consciência, ela nos afasta de Deus? Justamente porque o Senhor, Ele morreu na cruz para poder te dar essa nova oportunidade de vida. E a consciência, como a gente aprendeu até aqui, ela só traz culpa. E por causa dela, muitas pessoas não conseguem se perdoar. E por não conseguirem se perdoar, não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. Se acham, que precisam e têm que viver numa prisão psicológica a vida inteira. E não conseguem se libertar disso. E por mais que o Senhor, Ele traz para a nossa vida algo novo, por mais que o Senhor Jesus Ele traz para a nossa vida essa graça, e a gente tem a oportunidade em Cristo de reescrever a nossa história, porque o sangue de Jesus nos lava e nos torna limpo de todo pecado. Todos os dias você pode acordar pela manhã e saber que Jesus te proporcionou, a oportunidade de você fazer tudo diferente para que a sua vida seja melhor. Mas uma pessoa com crise de consciência, ela não consegue se libertar dessas culpas. Então, ela se culpa por tudo e ela vive uma vida adoecida. E isso a afasta de Deus. Essa mulher que a gente pegou como texto base aqui, ela entendeu que aquele homem que estava diante dela não era alguém normal. Ela entendeu que aquele homem, era um profeta, era Jesus, e trazia para ela algo diferente. Então Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que te acusavam, que te apontavam? Ela olhou
para o lado e não havia ninguém estava mais ali. E ela diz a Jesus: ninguém me condenou. E Jesus olha para ela e fala assim: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então olha como ela olhou ao seu redor e não tinha nada para que ela se sentisse acusada, se sentisse menosprezada. Ela conseguiu seguir com a vida. E é isso que você precisa fazer. A forma de você vencer essas barreiras da consciência é através desse novo nascimento. Eu não sei se você que me ouve, você sofre com isso, com essas crises de consciência. Se você é uma pessoa que se culpa por tudo. Se você, por mais que você seja uma pessoa ativa, mas vira e mexe, sabe? Você fica se culpando, você fica se julgando, você fica pensando assim: poxa, se eu tivesse feito diferente lá em 2018, eu não estaria assim, né? Pô, se eu tivesse agido de forma diferente com fulano de tal, o meu relacionamento não teria terminado. Se eu agisse diferente com meu filho não estava nessa situação. Você pode levar isso como uma sentença para a sua vida e viver se culpando, viver se julgando. Só que saiba que isso não vai te fazer bem em aspecto da sua saúde nenhum. Isso não vai fazer bem ao seu físico, não vai fazer bem ao seu emocional e não vai fazer bem à sua vida espiritual. Não dá para você viver debaixo de uma sentença, não dá para você viver debaixo de uma condenação. Para isso que Jesus veio, ele veio para te libertar, ele veio para te dar liberdade de todas essas acusações, ele veio para te trazer essa novidade de vida. Se o mundo e a sociedade te julgam pelos seus erros, quando você entrega a sua vida a Cristo, ele permite você se libertar dos seus traumas, se libertar das suas dores, se libertar das suas prisões mentais e ter uma nova vida, e ter a oportunidade de escrever uma nova história de vida. Então, é isso que eu queria pedir para você. Se você tem algo na sua vida e você se sente preso, não consegue se libertar, parece que milhões de pessoas estão olhando para você e apontando, sabe, aqueles defeitos, aqueles traumas, e você se sente a pior pessoa do mundo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo tem uma vida diferente para te proporcionar. É só você acreditar nisso. Galerinha, essa foi a nossa reflexão de hoje. Uma boa noite, um Feliz Natal para todos vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.